Oi. Tem alguém aí já? Quem for chegando me manda um oi. E me confirma se a imagem tá ok, se o som tá ok. Estão me ouvindo? Me fala aqui se o ventilador tá fazendo muito barulho, porque tá muito calor hoje. E o ventilador tá na minha cara. E aí pode ser que ele esteja fazendo um ruído. Ah, estão chegando. Vamos esperar uns minutinhos. Beleza, o som tá ok. Ótimo. Se ficar com ruído de ventilador, vocês vão me avisando. Hoje a gente vai falar de arte. Uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo. E que eu cresci no meio da arte e teve uma importância significativa na minha vida. E hoje, depois de adulta, eu tento passar isso para as pessoas que eu atendo na clínica. E aí eu decidi trazer esse tema aqui hoje, o que tem a ver a arte com a saúde mental, o desenvolvimento emocional e toda a nossa questão psíquica, né? Onde que elas se encontram, a arte e a psicologia. Então hoje é um tema muito legal, com coisas que, assim, dá para fazer em casa, né? As questões artísticas, mas óbvio, se você quiser se aprofundar, você procure um profissional dentro dessa área, certo? E eu queria começar aqui com uma frase, eu vou falar muito hoje do Jung. Eu não sei se eu já cheguei a comentar aqui, mas a minha abordagem dentro da psicologia é a junguiana. E o Jung ele falava bastante sobre sonhos inconscientes e tal, mas ele falava também sobre mandalas, sobre arte, e gosto bastante dessa área, né? Então, queria começar com uma frase do Jung, de 1920, que ele fala: a arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do inconsciente de cada um. É a liberdade de expressão, é sensibilidade, criatividade, é vida. Uma frase muito bonita. Depois eu falo um pouquinho, lá para o final, eu falo mais sobre o Jung e a arte, de onde que surgiram as mandalas do Jung, por que elas são importantes, né? Para que elas servem. Mas a gente vai começar falando um pouquinho, já teve live aqui sobre inteligência emocional, que eu expliquei sobre as emoções, mas vamos dar uma passada, assim, uma introduzida no assunto para quem perdeu, para quem não lembra. Então vamos relembrar. Então tudo começa no nosso sistema límbico, nas áreas como o hipocampo e a amígdala. E o nosso sistema límbico ele é o responsável pelo controle das emoções, pela nossa gestão das emoções. E as emoções elas se caracterizam por reações complexas que podem ser manifestadas, expressadas de diferentes formas, como sejam elas fisiológicas, comportamentais, cognitivas, afetivas ou sentimentais.
O desenvolvimento emocional, ele é uma parte integrante do nosso processo de tomada de decisão e que funciona como um vetor das ações e das ideias. A gente vem acompanhando de uns tempos para cá, principalmente agora, né, na pandemia, isolamento, quarentena, tudo isso, um crescimento de algumas doenças, de alguns transtornos como ansiedade e depressão. E a busca pela saúde emocional, pela saúde mental, se tornou uma aliada de quem precisa, de quem quer vencer esse tipo de transtorno. Só que a questão da busca pelo bem-estar emocional, ela deveria ser realizada, almejada por todas as pessoas. Eu falo muito aqui para vocês que a gente não precisa esperar o problema aparecer para a gente ir atrás para resolver. A gente pode prevenir. O bem-estar emocional, ele não necessariamente está ligado a um transtorno emocional, um transtorno psicológico. Às vezes você sente algo que não tem necessariamente nome, mas aí você já pode ir atrás e buscar alguma coisa para amenizar esse desconforto. Por que eu tô falando isso? Porque o bem-estar emocional, as emoções no geral, elas são grandes responsáveis pelo nosso bem-estar geral, digamos assim, né? Do corpo, da mente e da nossa vida também, na nossa vida social, na nossa vida em sociedade, né? E expressar essas emoções pode ser algo muito complicado para algumas pessoas. Então eu falo, acho que eu já falei aqui também outra vez, que o Freud ele falava sobre a cura através da fala, que é o que a psicoterapia faz, certo? Mas o que a gente faz com uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma esquizofrenia grave e ela não tem o discurso organizado? Ela não consegue expressar o que ela está sentindo. A gente simplesmente não vai atender ela? A gente simplesmente vai ignorar o fator emocional dessa pessoa? É aí onde entra outras ferramentas que a gente pode utilizar nesses casos. Isso foi só um exemplo, claro, mas a gente pode usar com qualquer pessoa. E a arte, ela pode ser usada como um facilitador e um mediador da expressão das emoções. O que é a arte? Agora começa a ficar complexo. Até agora estava tudo bem. Agora a gente vai para um pouquinho de história. A arte, como técnica ou como habilidade humana, ela possibilita a expressão de uma variedade de linguagens e, como processo criativo, ela tem o objetivo de expressar emoções e ideias. Um escritor romano do século VI, chamado Cassiodoro, ele destacava 3 funções para as artes, sendo elas ensinar, comover e agradar. Desde lá da pré-história, a gente sabe, lá na Idade da Pedra, né, os homens das cavernas, ainda não tinha sido criado um código universal para a comunicação. Não existia linguagem. Isso que a gente está fazendo, que eu estou fazendo aqui e que vocês estão fazendo, escrevendo aqui, não existia. Não existia palavra, não existia linguagem. Então, a gente sabe hoje que lá naquela época eles se comunicavam através de desenhos nas paredes das cavernas, que hoje a gente conhece como arte rupestre. Então eles desenhavam aquilo o que eles viam, seja os animais, a natureza, as pessoas, fenômenos, tudo. Inclusive, acredita-se também que já nesse período tinha uma crença de magia por meio do desenho. Alguns caçadores, eles acreditavam que se eles fizessem a pintura de um animal na parede da caverna, eles iriam capturar esse animal no dia seguinte. Além, então, da utilidade informativa e comunicativa da arte, o homem, ele também desejava, nessa época, deixar a sua marca para eternidade, digamos assim. Então, eles tinham
assinaturas que a gente chama hoje em dia, que era a marca da mão nas paredes. Sendo assim, essa linguagem, esse tipo de comunicação através dos desenhos, ele fez e ainda continua fazendo parte do desenvolvimento evolutivo do homem enquanto espécie e do seu desenvolvimento psíquico enquanto indivíduo. A gente pode observar esses estágios evolutivos no desenvolvimento das crianças, por exemplo. Então, a criança, antes dela conseguir se comunicar através de frases e palavras, ela desenha. Então, você dá um lápis para ela, ela vai rabiscar lá no papel, e aí você vai perguntar para ela o que é aquilo. Ela pode falar, usar a linguagem também, ela pode falar, é um cachorro. Então, a criança se comunica mais através do desenho nos primeiros estágios da vida. A arte, ela é uma habilidade capaz de estimular a nossa percepção, a nossa sensibilidade, a nossa cognição, a expressão e a nossa criatividade. Além disso, ela tem uma função social também, porque ela é capaz de reinserir pessoas na sociedade e de ampliar os horizontes da população marginalizada. Então, por isso, dentro dessa função social da arte, a gente vê muitos projetos de periferia para a comunidade que incluem arte no seu ideal, né? Na ideia do projeto ali, na construção do projeto. Entre a década de 20 e de 30, as teorias de Freud e de Jung trouxeram as bases para o desenvolvimento da arte-terapia, como a gente conhece hoje, como um campo específico de atuação. O Freud, ele analisava bastante algumas obras de arte naquela época, tipo Michelangelo, Leonardo da Vinci. Inclusive, ele deu um livro para o Jung a respeito de uma análise própria sobre o Leonardo da Vinci. E ali foi quando Jung percebeu toda essa questão da arte, ficou maravilhado com essa questão de arte, de inconsciente e tudo mais, quando ele começou a introduzir a arte na vida dele como uma técnica terapêutica. E ao analisar essas obras de arte, o Freud observou que elas expressavam manifestações inconscientes do artista, considerando uma forma de comunicação simbólica e com função catártica. O que é uma catarse? Alguém aqui já pode ter passado por essa experiência de ter um pico, de chorar muito ou de rir muito e depois se sentir aliviado. Isso é catártico, é quando você meio que explode uma emoção de uma vez, claro que não agressivamente falando, né? E aí depois você se sente aliviado. Então isso aqui é catártico, é você dar vazão para essa emoção. Então, a ideia freudiana de que o inconsciente ele se expressa através de imagens, por exemplo, os sonhos, levou à compreensão das imagens criadas na arte como uma via de acesso para o inconsciente. Porque essas imagens elas escapariam do consciente. O que eu quero dizer com isso? A manifestação das emoções, dos sentimentos ali na arte, elas podem ser consideradas uma ponte direta que liga a gente ao inconsciente daquela pessoa. Sendo que aspectos que estão no inconsciente, a gente sabe que eles são difíceis de vir à tona. Tudo que está no inconsciente, gente, é aquilo que a gente sabe, mas não sabe. São coisas que a gente ainda não tem consciência, literalmente, daquilo. E que, de alguma forma, elas vão vir à tona, seja através de sonhos, de ato falho, tudo mais. Elas vão vindo à tona e aí a gente tem que lidar com essas questões. Então é bem complexo isso para explicar aqui agora, mas quando eu falo sobre inconsciente,
São coisas que não estão, como se fosse uma piscina ou um iceberg. O iceberg a gente vê a ponta dele, né, acima do oceano. O que está embaixo é bem maior. Então, a ponta do iceberg para cima, a gente pode chamar de consciente. É o que a gente vê, é o que está ali na nossa cara escancarado. O que está para baixo do oceano, a parte que a gente não vê, que é enorme, muito maior do que a pontinha, a gente pode chamar então de inconsciente. Acho que assim fica mais fácil da gente conseguir ilustrar. Então, seguindo aqui na nossa live, apesar do Freud ter feito essas análises sobre Leonardo da Vinci, Michelangelo, as obras daquela época, ele não chegou a utilizar a arte como parte do processo terapêutico dentro da prática dele na época. Aí o Jung, meu querido Jung, vocês vão ver que eu puxo muito o saco dele. Nossa, olha, meu teórico favorito, é a minha abordagem, não tem como, eu sou totalmente apaixonada pela teoria do Jung. É lindíssima. Então vocês vão ver que eu vou puxar saco. O Jung, ele foi quem propriamente começou a usar a linguagem artística associada à psicoterapia. Diferente do Freud, ele considerava a criatividade artística uma função psíquica natural do ser humano e estruturante, que a capacidade de cura estava no ato de dar forma para aquele sofrimento, aquela dor, aquele sentimento, em transformar conteúdos inconscientes, lembra lá do iceberg, em imagens simbólicas. Ele sugeria aos pacientes que desenhassem ou pintassem livremente os seus sonhos, sentimentos, situações de conflito, tudo, qualquer coisa ali, né? Analisando as imagens criadas pelos pacientes como uma simbolização do inconsciente, individual e coletivo. O Jung ele usava muito do desenho livre para facilitar a interação verbal com o paciente e porque acreditava na possibilidade do homem organizar o seu caos interior utilizando da arte. Eu atendo, em sua maioria, crianças e adolescentes. Tem ali uns jovens adultos também que eu atendo, tipo até 20 e poucos anos. Mas o meu público-alvo mesmo, são crianças e adolescentes. Primeira sessão, na maioria das vezes, pelo menos com as crianças, bora fazer um desenho livre. E outras técnicas também que eu uso com a criança, que eu gosto bastante, é argila, principalmente em situações de desfraude. E aí eu vou deixar vocês pensarem o porquê. Mas tem a ver com, né, textura e cor da argila. Se a criança, às vezes tem gente que não gosta de argila, não é minha coisa favorita, por exemplo. Mas o que eu noto que funciona bastante dentro da clínica infantil, massinha, ou também, mais moderno, o slime. Então as mães aí que estão me assistindo acham que slime só serve para grudar no tapete, no sofá, no cabelo. Eu uso para conversar com as crianças, porque elas estão fazendo ali uma atividade manual que pode ser catártica, que pode ser relaxante, e eles vão conversando comigo abertamente. Então bota lá um slimezinho na mesa, lápis de cor, folha sulfite. A criança ela pode fazer desenho livre, ou eu posso guiar, então me faz um desenho da sua família, um desenho seu, uma coisa que você gosta de fazer e tudo mais. E isso dentro da terapia ela serve também como uma criação de vínculo entre o terapeuta e o paciente. Ok? Seguindo na live, no conteúdo aqui. Já falei aqui também, mas quem perdeu, né? Sobre a Anísia da Silveira, ela trabalhava no Centro Psiquiátrico Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Em 1946, ela assumiu a seção terapêutica ocupacional. Então, ela foi para a área de TO
dentro deste centro psiquiátrico, onde os pacientes eles realizavam várias atividades expressivas, sobretudo a pintura e a modelagem. E ela entrou nesse centro de terapia ocupacional com uma nova orientação, com novas ideias, porque para Nise a terapia com arte ela não deveria ter a finalidade só de distrair, de distração, só por fazer, mas sim de contribuir efetivamente para a cura dos pacientes. Em 1952 ela criou, já falei disso também, eu sei, o Museu das Imagens do Inconsciente, que é composto por um acervo de obras produzidas pelos pacientes desse hospital e conta com mais de 300 mil documentos plásticos, seja tela, papel, escultura, toda a produção artística desses pacientes. Para os pacientes da Nise, a atividade ela permitia não só dar uma forma para o seu caos interno, mas também transformar isso em alguma outra coisa por meio dessa expressão artística. A Nise da Silveira, ela destacou a eficiência desse tipo de terapia com arte e revelou a diminuição da porcentagem de recaídas na condição psicótica dos pacientes e também caiu a porcentagem de reinternações. Então, pacientes que foram internados receberam alta e voltaram. Então, esse número caiu depois que ela introduziu esse tipo de terapia no hospital que ela trabalhava. E aí, um parênteses aqui, né, que a gente poderia falar sobre grandes pintores, né, que hoje são considerados grandes pintores, que, por exemplo, o Van Gogh, que ele se internou num chamado hospício na época, hoje a gente não usa mais essa palavra, mas ele se internou num hospício e teve um colapso, um surto, e cortou fora, se automutilou e cortou a sua orelha. Ele estava internado então no hospital psiquiátrico e aquela famosa pintura dele, Noite Estrelada, ele retratou a vista da janela de um quarto que ele estava nesse hospício. Então era aquilo que ele via. A força da arte, ela se dá de diferentes formas de manifestação. Quando a gente fala de arte, a gente não fala só sobre pintura, a gente não fala só sobre escultura. Então a gente fala sobre música, sobre desenho, sobre dança, sobre interpretação, tudo isso. E um outro parênteses aqui também, né? Que a arte não é só aquilo o que você gosta, não é só aquilo que eu gosto. Então você pode não gostar de um tipo específico de música, mas se a arte é uma forma de expressar ideias e sentimentos e naquela letra da música o compositor manifestou uma ideia dele, aquilo lá é arte, mesmo que você não goste, ok? E também como função social, a arte ela transmite ideias e informações, levando ao desenvolvimento, talvez, de um senso crítico, de uma melhor expressão oral, comunicativa, reflexão social, crítica e tudo isso. Então, às vezes, a gente vê algumas manifestações artísticas que fazem uma crítica social, que bota a sociedade para pensar. Às vezes, a gente ouve uma música com uma letra que a gente fica, putz, sabe? Começa a pensar na vida, assim, pega aqui, sabe? A arte também tem essa função de gerar talvez um certo incômodo até na gente, para a gente começar a pensar alguns aspectos da nossa vida, algumas ideias que a gente tem às vezes muito engessadas. A linguagem artística ela apresenta uma semiologia própria, porque ela comunica além da linguagem falada ou escrita. Então ela se trata de uma comunicação das emoções, do inconsciente, de tudo aquilo que não pode ser dito,
Por isso que eu falei, dei exemplo lá atrás de um paciente com discurso organizado. Não é que ele não tem nada para falar, mas é que ele não consegue falar, ele não tem recurso interno para usar a linguagem oral que a gente usa. Mas não significa que ele não seja capaz de se expressar de outra forma. Então a gente precisa dar um outro recurso para ele conseguir se expressar. E aí isso vale também para as crianças, como eu falei, mas para pacientes de casos graves, transtornos graves, como esquizofrenia, transtorno psicótico, enfim. Por esse motivo, por ela conseguir expressar o que é indizível, digamos assim, ela é utilizada com excelentes resultados nos processos terapêuticos, sendo lá aquele instrumento de catarse, de expressão de sentimentos, pensamentos, ideias, fantasias, traumas e comportamentos emocionais mal elaborados. E aí ela tem, agora sim, academicamente falando, eu tinha falado lá das funções, agora ela tem 3 funções quando a gente fala dela da arte de uma forma mais formal. Uma delas é a função naturalista, que é o conteúdo da obra é mais importante do que o seu modo de apresentação. Então, ela avalia a integridade da arte. A segunda é a função formalista, que está focada na apresentação da arte e se apega à estética, à organização dos elementos que compõem uma obra de arte. E a terceira é a função pragmática, eu quero que vocês se apeguem nessa. Que a arte tem uma finalidade não artística. Os critérios de avaliação de arte são exteriores à obra, não está relacionado à qualidade de estética, organização, nada disso, mas sim ao critério moral e eficaz. O que isso significa? A gente pode chamar a função formalista, a gente pode pensar nas artes que a gente vê em museus, sabe? Quando a gente vê lá a Pietà, quando a gente vê a Mona Lisa. Então, uma arte que é esteticamente bonita. Então, a gente olha e a gente vê, é bonita. Não é dessa especialmente que eu estou falando aqui hoje. Eu estou falando da função pragmática, majoritariamente, que é uma arte com uma função que não é artística. Ninguém vai para uma terapia, ninguém assim, né? Não é o objetivo principal virar um pintor famoso. A gente não exige isso do paciente, também nem é justo, porque muitas vezes na clínica, quando eu peço para um adolescente, na maioria das vezes, desenhar, a primeira fala é: nossa, eu sou péssimo nisso. Ah, eu não sei desenhar. E aí eu tenho que trazer para ele que tá tudo bem, que o objetivo não é ficar bonito. Eu não quero isso, eu não quero uma obra de arte, eu não quero vender aquele desenho para alguém. Eu quero que ele desenhe o que está na cabeça dele. Então, essa é a função que a gente precisa se apegar quando a gente fala sobre arte-terapia, sobre terapia ocupacional, essas questões artísticas que têm caráter terapêutico. É a função pragmática, que é a função não artística. A gente pode pensar na arte em sua dimensão humanizadora e potencial para afetar o sujeito. O Jung ele falava que afeto é tudo aquilo que nos afeta. E a gente pode inserir a arte como um instrumento de trabalho do psicólogo na mediação da constituição de formas mais elaboradas de ser, estar, pensar e agir no mundo. Então, diversos autores, além do Jung, também teve Nietzsche, o Freud, que eu falei também, já destacaram o papel do processo criativo e da estética como forma de expressão da subjetividade humana. A arte ela se torna assim uma estratégia terapêutica com benefícios para o tratamento de diversas patologias psíquicas. E a arte e a psicoterapia constituem ideias que se relacionam na medida em que as duas vão lidar com o discurso e com o saber, com a existência do ser humano. É aí que elas se encontram no caminho. E a utilização da construção artística como uma ferramenta de atuação profissional
com objetivo terapêutico é conhecido como arte-terapia. Então, às vezes, muita gente aqui já ouviu falar sobre arte-terapia, mas não sabe muito bem o que quer dizer, o que faz. Vou dar uma pequena explicadinha. A arte-terapia, inclusive, é a minha próxima pós-graduação. Estou terminando uma agora e a próxima que eu vou fazer vai ser de arte-terapia. Ela consiste num recurso terapêutico que, a partir do conhecimento de diversas áreas, ela vai se expressar enquanto prática interdisciplinar para resgatar o homem na sua integralidade em um processo de autoconhecimento e de transformação. Por meio da expressão artística, a pessoa que está nesse processo, ela pode construir e reconstruir suas dificuldades de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. A arte-terapia, então, ela pode ser entendida como uma ciência fundamentada em medicina, em artes em geral, que utiliza, assim, de fundamentação teórica, que propõe alívio de sintomas, de angústias, ou até cura dos indivíduos como o uso de técnica de expressão artística, priorizando o processo criativo. Então, quando eu falo que não é importante a estética, é porque a gente prioriza enquanto a pessoa está ali no processo criativo, enquanto ela está fazendo. É mais importante. Não é que o fim deixa de ser importante, mas priorizamos o processo criativo, o durante, enquanto a pessoa está elaborando aquilo. Então, dentro da arte-terapia, a gente pode usar a arte nas suas diversas formas de manifestação que eu falei lá em cima. Então, dança, desenho, pintura, escultura, teatro, psicodrama, qualquer forma de manifestação artística. Na clínica infantil, então, como eu falei, voltando um pouquinho, a arte ela é uma ferramenta muito importante porque além dela viabilizar o vínculo terapêutico ali entre o paciente e o terapeuta, ela vai facilitar a expressão da criança. Então a criança ela ainda não tem um repertório nem emocional e nem de vocabulário mesmo, não desenvolveu ainda 100%, né, do cérebro. Então ela não consegue falar o que ela está sentindo. Mas ela pode te mostrar o que ela está sentindo. Então, quando a criança brinca lá com bonequinhos, ela está interpretando um papel. Então, quando ela é a bonequinha da mamãe, ela está interpretando o papel da mamãe. Geralmente ali vão aparecer características da própria mãe da criança, que ela vê no dia a dia e que ela vai projetar ali na brincadeira. Quando ela está interpretando, brincando, e naquela brincadeira ela é, sei lá, uma professora, ela está interpretando um papel, então ela está fazendo uma manifestação artística. Então, dentro do universo infantil, isso é muito presente, não só através do desenho. Quando a gente vai ensinar para a criança uma musiquinha, tipo borboletinha, tá na cozinha, blá blá blá, manifestação artística. É arte também. Dentro da visão junguiana, o objetivo da arte-terapia é de apoiar e de gerar uns instrumentos apropriados para que a energia psíquica se forme símbolos nessas produções, o que vai ativar a comunicação entre o inconsciente e o consciente. Eles vão começar a conversar. E o inconsciente pode começar a mandar aquelas ideias, sentimentos, acontecimentos do passado que estavam escondidos, digamos assim, como se a gente colocasse debaixo do tapete. E aí o inconsciente começa a mandar, porque a pessoa começa a conseguir criar uns instrumentos para lidar com isso, para conversar com o inconsciente dela. E assim ela vai se desenvolvendo, né? Vamos ver. Eu tô vendo aqui o tempo e o que vai dar tempo de eu falar ainda, tá? Porque tem coisa aqui. Vou pular. Vou dar uma pulada aqui.
porque é muita coisa, já tá com 35 minutos. Um exemplo aqui para vocês de técnicas que a gente pode usar na clínica com criança ou na arte terapia também. Pode ser feita, claro, com qualquer faixa etária, né? Não só com o público infantil, mas também adolescentes, adultos, idosos também é bem legal, porque às vezes eles vão perdendo um pouco da cognição, vão perdendo a fala, vão perdendo a capacidade de organizar um discurso. Então é bem legal também a arte terapia com idosos. Então, por exemplo, você pode pedir para aquela pessoa pintar um sonho que ela teve, ou desenhar os sentimentos, ou escrever. Existe algo chamado escrita terapêutica. Escrever uma conversa entre você e o seu medo. Se o seu medo estivesse aqui do teu lado, se estivessem conversando, como que seria essa conversa? Fazer colagem com recortes de revistas, com tema livre também. Essas são algumas opções, né? E a arte ela pode desenvolver diferentes competências que podem ajudar em vários âmbitos, várias esferas da nossa vida. Ela pode contribuir com a nossa criatividade, com a nossa confiança, com a nossa resolução de problemas, nossa perseverança, não é? Ó, enrolei a língua. Com o nosso foco, a nossa comunicação não verbal, que também é muito importante, nossa dedicação e responsabilidade. Agora, falando mais sobre Jung e a contribuição dele dentro da arte terapia, o Jung ele fazia mandalas. Mandala, sabe? Mandala, aquele círculo colorido. Mandalas. A mandala para o Jung significa um suporte para a transformação e crescimento interno no indivíduo para que ele alcance a totalidade. Então, segundo Jung, as mandalas elas se mostravam como tentativas do inconsciente de buscar uma cura para o nosso interior. Com isso, a nossa psique poderia ser restaurada e colocada em ordem. A primeira mandala do Jung foi em 1916. Ele não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo ali. Mas ele olhou para o resultado final, levou um tempinho até ele entender o que tinha acontecido, qual caminho que ele tinha trilhado ali para chegar no resultado final. E aí a criação da mandala deu para ele uma clareza de que ele estava passando por um processo de transformação psíquica, e aí ele começou a criar mandalas diariamente. Todos os dias de manhã ele fazia uma nova mandala. E nisso, o novo desenho significava a psique dele. Quando eu falo psique, eu quero dizer o aparelho psíquico, tipo a mente, sabe? Significava a psique dele numa forma anterior do momento atual. Então, a mandala ela sempre ia se transformando, ela sempre saía de uma forma diferente. E aí, como uma prática, ele notou que ele tinha mais clareza sobre o que ele fazia e como isso ia refletir na vida dele. E assim ele observou que ele passou pela transformação psíquica de uma forma progressiva. E ele diz que nesse caminho, quando você atinge a totalidade do ser, quando você atinge a sua totalidade, não sobra espaço para autoilusão na personalidade. Então você sabe exatamente quem você é. Você não finge ser alguma outra coisa, você não tenta ser alguma outra coisa. Então isso é boa parte do que a psicologia analítica ou a psicoterapia junguiana prega. Que o indivíduo ele atinja a totalidade. Ele entre num processo de individualização, que é ser você mesmo na sua essência, ser exatamente quem você é, sem utilizar de nenhuma máscara, digamos assim. O que significa a palavra mandala? É uma palavra que em sânscrito ela significa círculo.
e ela é uma tradição hindu, mas hoje, né, se dissipou pelo mundo todo. Cada mandala ela vai possuir o seu significado particular. E assim, dentro da arte terapia, ela pode ser feita de vários materiais, digamos assim. Você pode imprimir, pintar com lápis de cor, pintar com canetinha, pintar com aquarela, fazer mosaico, da forma que você achar melhor. Pulando, que é muita coisa. Um parênteses agora, que é ainda sobre uma ferramenta dentro da psicoterapia junguiana, que é o jogo de areia, ou sand play. É um método terapêutico baseado nos conceitos de Jung, não foi criado por Jung, mas é baseado na teoria dele, que se trata de uma metodologia não verbal que pode ser utilizada tanto com crianças quanto com adultos. Então, ela consiste no uso mesmo de uma caixa de areia, tem as medidas específicas, né, de altura, largura, profundidade, que tem areia, caixa de areia, que tem areia dentro. E ali naquela areia, o paciente ele vai colocar um sonho, uma situação, um pensamento, alguma coisa, utilizando de miniaturas. Então, bonequinhos, móveis de casa, tudo que é miniatura. Então, por que que isso se assemelha à arte? A caixa de areia ela não é uma expressão artística, ela é uma técnica expressiva. Mas por que que elas se assemelham? É a mesma funcionalidade, é a ponte entre o consciente e o inconsciente. Então, depois que você termina uma obra de arte ali sua, uma pintura, um bordado, alguma coisa, você olha para aquilo. Aquilo já está externo a você, já está concreto, já está no mundo, não está mais inconsciente. Então você consegue ver aquela situação com mais clareza, de uma forma mais objetiva. Isso é o que assemelha a arte do sandplay, da caixa de areia. Então você externaliza uma situação que você consegue olhar e aí você vai gerando aí as suas reflexões, né? E consegue trabalhar em cima dessa questão, desse aspecto, desse tema que você quiser chamar. É isso. Nossa, quanta coisa. Eu pulei muita coisa, gente. Desculpa, mas não ia dar tempo. Sério, eu botei muita coisa aqui, mas não ia dar tempo. Mas dicas finais, né? Que sempre tem aqui para finalizar. Se você quer fazer arte terapia, procure um arte terapeuta, ok? Tudo que a gente vai fazer, que a gente vai cutucar a nossa psique, a gente precisa de um apoio de um profissional, né? Então, quando eu falo aqui para você procurar terapia, tô falando sério. Não tô, tipo, vendendo o meu peixe. Você pode procurar terapia com quem você quiser. Mas toda vez que a gente vai entrar em contato com algum aspecto que a gente não consegue lidar ainda, a gente precisa de um suporte emocional, de um profissional capacitado para isso. Então a arte terapia ela não é simplesmente você ir lá e pintar um desenho. Ela tem caráter terapêutico, então ela vai fazer ressurgir algumas coisas, algumas questões que talvez você não esteja muito bem para lidar com isso. Então, quer fazer arte terapia? Procure um arte terapeuta, alguém que vai estar lá com você. Então, você vai lá no estúdio da pessoa, no consultório, clínica, não sei, e vai fazer isso lá. Claro que a arte por si só, ela tem sim um caráter terapêutico, mas a arte por si só ela não é uma terapia. É diferente quando a gente fala de terapia e terapêutico. Terapêutico pode ser qualquer coisa que te faça bem. Pode ser ler um livro, fazer crochê, pintar um quadro, academia. Tudo isso pode ser terapêutico. Mas terapia é outra coisa e tem um profissional envolvido. Então, a arte terapia
precisa ter alguém para te guiar. Talvez algumas mães saiam daqui querendo interpretar desenhos de crianças, dos filhos. Não façam isso. Mais uma vez, precisa ter um profissional para isso. E não é tão simples. A gente não analisa desenho de criança na primeira sessão de uma forma assim, tipo, bater o olho, é isso. E a sua visão como mãe vai ser enviesada. Então, se você acha que está acontecendo algo com seu filho na escola, você pode olhar para o desenho e você vai ver o que você quer ver. Você vai ver que está acontecendo alguma coisa na escola. Só um exemplo, né? Mas a minha orientação em todo fim de live sempre é: procure um profissional para te ajudar. Então, faça coisas que são terapêuticas para você, como a gente viu, a arte é muito importante. Inclusive, fazendo a pesquisa para a live, eu encontrei uma matéria que falava sobre a diminuição da criminalidade numa comunidade no México por causa de arte. Então, a comunidade ela foi repaginada, assim, tipo, pintada através do grafite. Lembra que eu falei que arte não é só aquilo que você gosta. Então, a comunidade ela foi repaginada através do grafite. E isso fez com que diminuísse a porcentagem, o índice de criminalidade naquela comunidade. Então, a arte ela tem uma função também social. Então, a gente viu que tem muitos benefícios. Então, faça, né? Mas lembrando, se você quiser fazer uma terapia guiada dentro disso, procure um profissional. Ok? Tô deixando meu e-mail aqui como sempre nos comentários, caso vocês tenham alguma sugestão, críticas, dúvidas. Ok. Se você perdeu algum pedaço dessa live, não conseguiu assistir o começo, ou se você conhece alguém que não ficou até o final, essa live fica salva aqui no Facebook da Sojures e também no canal do YouTube, ok? Então você entra aqui e aí você pode assistir depois a hora que você quiser, aí na sua casa, certo? Se quiser conversar comigo, pode me mandar um e-mail, eu respondo todo mundo sobre qualquer coisa, ok? Tirar alguma dúvida, pedir indicação de psicólogo também. E eu espero vocês na semana que vem, eu espero que tenham gostado, foi um assunto diferente do que a gente está acostumado. Eu costumo fazer uma brincadeira que nós, psicólogos junguianos, nós somos os hippies da psicologia. Que a gente faz mandala, a gente pinta, a gente brinca na caixa de areia, paz e amor total. Mas se você tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, me manda um e-mail aí, que eu te mando mais alguns artigos, algumas coisas que eu achei. Certo? Um beijo para vocês, muito obrigada por terem assistido e até semana que vem.